Olá, seja bem-vindo a mais essa edição da Bancada Esportiva, aqui no canal Eu Jornalista. Aqui comigo, Pedro Paraíso, vamos analisar a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Que tivemos, Pedro, o Cruzeiro empatando com o Internacional e o Atlético empatando com o Corinthians. Deu empate para os mineiros, né? Vamos começar então pelo Atlético. Então, o jogo foi muito pobre taticamente, tecnicamente, né? As duas equipes não produziram tanto. Foi um jogo muito difícil de assistir para o torcedor, inclusive, porque não tiveram muitas chances de gol. O Atlético tentou impor seu ritmo contra o Corinthians, mas no começo do jogo o Corinthians começou mandando. Mas o Atlético logo conseguiu se adequar às realidades do jogo, conseguiu botar a bola no chão, conseguiu trocar passe com eficiência. Teve a sua chance num lance de pênalti e conseguiu empatar o jogo. E ficou só nisso, porque as duas equipes pouco produziram, a criação do Atlético foi muito fraca nessa partida contra o Corinthians. O Largue tem muito trabalho a fazer, principalmente para mexer ali no meio campo. E aí o Corinthians, como está numa má fase, né, também não tem feito bons jogos, ficou naquela média que estava. E o jogo foi se arrastando, até o final, onde o empate ficou justo, ficou de ótimo tamanho pelas exibições das duas equipes. O Corinthians abriu o placar com o gol do Pedrinho, um chute fora da área, a bola bateu no travessão ali nas costas do goleiro Vitor. Um belíssimo chute que acertou o Pedrinho, mas é gol contra do goleiro, né? Porque se a bola não bate no goleiro e entra, não seria o gol, não aconteceria o gol. Mas nesse momento o Corinthians merecia vencer, era melhor na partida, tinha criado mais e 1-0 ficou justo. Aí no lance de escanteio, um lance de mão na bola da zaga corintiana, o árbitro marcou pênalti, um pênalti bem marcado. Você repara que o braço do jogador tá ali aberto, tá em posição ali antinatural, né, como gostam de dizer os comentaristas. E o Fábio Santos, que dificilmente erra esses pênaltis, conseguiu bater, conseguiu converter, para sacramentar aquela lei do ex-marota, né, que sempre acontece nas rodadas do Brasileirão. No jogo entre Corinthians e Atlético não foi diferente. Bom, Pedro, esse empate do Atlético, somando só apenas um ponto, ainda dá para chegar no título, brigar pelo título ainda esse ano? Pois é, as equipes lá de cima estão muito constantes, muito constantes. O São Paulo dificilmente perde pontos, nesse fim de semana acabou perdendo, né, contra o Fluminense, mas perde pouco. O Internacional também vem numa constância muito grande, Inter que vem de 4 jogos fora de casa sem sofrer gols, 4 jogos sem derrotas fora de casa, então isso é muito importante. É uma equipe muito segura também defensivamente. E acredito que o título brasileiro vai ficar por aí, entre Inter e São Paulo. O Atlético precisa se esforçar mesmo para conseguir uma vaga direta para a Taça Libertadores do ano que vem. Nesse fim de semana também tivemos o Mineiro da 2ª Divisão, Montes Claros recebendo o Araxá no José Maria Melo, vencendo por 1-0. Como é que foi esse jogo? Como é que você viu esse jogo? Então, diferentemente das outras atuações, eu já tinha até falado aqui sobre a inconstância do Montes Claros entre o primeiro tempo e o segundo, principalmente porque a equipe no segundo tempo ela tem uma tendência a cair porque ela se esforça demais, corre demais, são jogadores novos querendo se mostrar para o futebol. E aí no segundo tempo a perna acaba pesando um pouco. A equipe do Araxá ofereceu diversos riscos ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo o jogo foi bem controlado. Teve um lance muito polêmico no final do jogo, um pênalti, suposto pênalti, né, na verdade, que a equipe do Araxá teria sido prejudicada pela arbitragem. Logo no lance do pênalti também teve um gol anulado, o árbitro marcou simulação, marcou mão na bola, ainda não se sabe muito o que o árbitro marcou naquele final de jogo. Sei que foi um lance muito reclamado pela comissão técnica, pelos jogadores do Araxá, mas o Montes Claros saiu com a vitória, foi merecedor dos 3 pontos pela constância da exibição. O time não se desgastou no segundo tempo, conseguiu manter o padrão, conseguiu ser bem seguro defensivamente e tá aí firme e forte, tentando ali chegar próximo à 4ª colocação, à zona de classificação para a próxima fase. Tem condições de fazer isso, principalmente porque agora tem mais um confronto dentro de casa, onde o Montes Claros tem 100% de aproveitamento. E o gol saiu de uma bola aérea, cobrança de escanteio, o Wesley saiu, subiu soberano ali no meio da área, conseguiu mandar para o gol.
O Montes Claros trabalhando muito bem essa bola parada, já teve mais gols nessa temporada com essa bola parada ofensiva, os zagueiros subindo muito bem. E tá aí, Montes Claros 1, Araxá 0, próximo confronto contra o Paços em casa no sábado. E a torcida precisa realmente comparecer para incentivar, porque a classificação para a próxima fase é o objetivo desse time. Vamos falar do Cruzeiro, o Cruzeiro que recebeu o Internacional e empatou em 0-0. Como você viu esse jogo do Cruzeiro aí na 22ª rodada do campeonato, Pedro? Então, o Cruzeiro jogou bem, ele fez uma boa partida contra o Inter, foi talvez um dos melhores inícios de jogo do Cruzeiro na temporada, começou sufocando, começou pressionando bastante, uma equipe que está ali na segunda colocação, na vice-colocação do Campeonato Brasileiro. Então não é uma equipe pouco qualificada, não é uma equipe ruim. E o Cruzeiro começou sufocando, pressionando, foi para cima, criou as melhores oportunidades. E a partir ali da metade do primeiro tempo, a equipe do Inter controlou um pouco mais o jogo, chegou até a assustar ali o goleiro Fábio, mas o lance mais importante, mais emblemático do jogo mesmo aconteceu no segundo tempo. Bola na área do Cruzeiro, Bruno Silva ajeita ali para o Raniel, que completa para o gol, mas o árbitro para o lance, marca ali uma falta do Bruno Silva, marca um toque de mão do meia do Cruzeiro, mas se vocês repararem bem, ele cabeceia a bola bate no braço ali involuntariamente. Isso não configura mesmo um toque de mão, foi um gol bem mal anulado. Estava melhor nesse momento, que poderia ter aberto o placar, e foi prejudicado pela arbitragem. Mas fora isso, foi uma boa partida do Cruzeiro, porque a equipe soube se portar, soube controlar o jogo, controlou muito bem a equipe do Inter. Bom, o Cruzeiro tem jogado bem dentro de casa, não tem vencido. O que tem acontecido com o time do Cruzeiro? O ataque, a defesa? O que está acontecendo? Então, o Cruzeiro precisa começar a transformar esse domínio em vitórias. Está passando de hora de voltar a ter boas exibições com vitórias dentro de casa. Até venceu o Fluminense há umas rodadas aí no Brasileirão, mas veio de 2 classificações em competições importantes, com 2 derrotas em casa. Se classificou contra o Santos na Copa do Brasil perdendo, e contra o Flamengo também perdendo. Vem confrontos importantes aí contra Palmeiras, contra Boca Juniors, vai decidir em casa os 2, e é necessário cuidado, não pode dar espaço para essas 2 equipes. Vem aí a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe o São Paulo. Jogo difícil para o Atlético, né? Precisa vencer, e vencer nada mais nada menos do que o líder. Pois é, mas é jogo difícil para o São Paulo também. O Atlético costuma complicar as coisas para as equipes da parte de cima da tabela, e vai pegar um São Paulo um pouco desfalcado também. Então tem boas chances, se quiser ameaçar, se quiser incomodar o líder do campeonato, se ainda tiver alguma pretensão de título, é jogo para o Atlético vencer. Não vencer o São Paulo é muito difícil pensar em título para a equipe atleticana. O Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo. Também precisa vencer para não se distanciar desse pelotão aí dos 6 primeiros colocados. Exatamente. Apesar do Cruzeiro estar em 2 frentes, está ainda também na Copa do Brasil e na Libertadores, não pode deixar o brasileiro para trás. Precisa ficar ali, precisa se manter naquela 6ª colocação, para caso dê errado alguma coisa nas outras competições, ficar por ali para conseguir a classificação para a Libertadores do ano que vem. Tem condições de vencer o Botafogo. Vamos ver como é que vai ficar a parte física, né? Os jogadores, alguns devem ser poupados. O Cruzeiro está poupando, não todos os jogadores do elenco por jogo, mas segura 1, 2, 3 jogadores ali no máximo por partida. Vamos ver como é que a equipe vai se portar. Tem condições de vencer o Botafogo, porque a equipe do Botafogo não é boa, tem muitos desfalques, tem muitos problemas, mas está em recuperação. Teve processo de mudança de treinador e está em uma breve recuperação. Vai ser um jogo difícil, mas acredito na vitória do Cruzeiro. Pois é, essa edição da Bancada Esportiva está chegando ao fim. A gente volta numa próxima oportunidade. Valeu, obrigado e até mais.